Hum? Isso quer dizer, o domínio da linguagem literária no mais alto grau que você possa atingir é obrigação extrema. Isso é tão importante que você vê que Santo Ambrósio, um doutor da igreja, ele considerava que a bela linguagem é um dom do Espírito Santo. E Santo Hilário de Poitiers considerava que escrever mal é um pecado. São palavras que não é para você tomar levianamente. Isso quer dizer que a forma da narrativa, a forma da obra literária, ela por si mesma, ela expressa um dom do Espírito Santo, independentemente do sujeito acreditar ou não acreditar, de ser cristão, ateu, muçulmano, judeu, budista, não tem nada a ver. Quer dizer que a adesão específica, vamos dizer, a uma crença religiosa é uma das possibilidades de desenvolvimento da alma dentro desse novo contexto. Mas o problema do desenvolvimento da ordem da alma dentro da ordem cósmica e em face da ordem eterna é o mesmo problema para todas as pessoas. A não ser que você ainda esteja dentro de um contexto cosmológico. Esse sujeito é índio. Então o problema da alma individual ainda não apareceu. Vai aparecer. Sobretudo você tira o índio de lá, manda o índio para Oxford. Né? Não manda para a USP, porque senão não vai adiantar nada. Mandar para Oxford. Né? O índio vai, de repente, perceber uma outra dimensão que não faz parte da cultura dele, cultura originária dele, mas que faz parte desta cultura dele está agora. E através dele, esta nova dimensão pode se introduzir dentro da cultura dele e modificá-la completamente. Basta um índio fazer isso. Né? Por exemplo, um índio que chega e, em vez de ele expressar a sua experiência do todo através dos mitos que contam a história da tribo, ele agora conta a história da sua própria alma. E vira um símbolo da posição do homem no cosmos. O primeiro índio que fizer isso, pode ter certeza, ele já fez um upgrade formidável, já acabou com a cultura cosmológica, já virou outro negócio. Acontecer isto, quer dizer, esta transição, é mais ou menos fatal. Por quê? Porque a existência da ordem eterna por cima da ordem cósmica é uma realidade. E se os camaradas não perceberam ainda, não é porque são ignorantes. É porque, por enquanto, a referência à ordem eterna está dada apenas como um núcleo central, indizível, do conjunto da linguagem da tribo ou da cultura. Mas ele está lá presente. Então o que há é, vamos dizer, uma mudança na articulação narrativa, e não propriamente, vamos dizer, uma mudança na substância da consciência. A nossa consciência não é diferente, vamos dizer, da primitiva, entre aspas. Tá certo? A diferença está, sobretudo, na ordem da linguagem narrativa. Hoje em dia, todas as pessoas, né, são mais ou menos capazes de contar a sua história. De maneira mais perfeita ou menos perfeita. Tá certo? E eles sabem que nessa narrativa da vida deles se expressa algo de muito decisivo e de muito importante, né? Que é, vamos dizer, o eixo da relação entre o tempo e a eternidade. Por exemplo, ninguém é suficientemente idiota para contar a sua história e acreditar que essa história vai se prolongar indefinidamente. Note bem, as culturas primitivas que contavam a história da origem da sua tribo podiam supor a eternidade da tribo. Porque o conjunto da ordem cósmica era para eles a totalidade da realidade, não tem outra. Né? Mas o indivíduo que conta a sua vida, ele sabe que essa vida vai terminar. E quando ele lança um olhar retroativo, ele vê em que ponto da trajetória ele está e o que ele espera que aconteça em seguida, ou o que ele quer que aconteça em seguida. Então, qualquer vida individual narrada
por mais idiota que ela seja, é um julgamento de si, dentro da ordem histórico-cósmica, porém em face da eternidade. Todo mundo sabe que para ele mesmo vale o princípio do Mallarmé, tel qu'en lui-même enfant, l'éternité les change. Um dia você vai fechar a sua narrativa e isso não muda mais. Então, este é o mundo, vamos dizer, do conto, da novela, do romance, do teatro, do cinema, de todas as artes narrativas que nós conhecemos. E a expressão disso em palavras, é até errado você dizer expressão em palavras, porque não há uma diferença entre a narrativa como conteúdo e a narrativa como tecido de palavras. Elas são exatamente a mesma coisa. Ela tem certas exigências que, se não cumpridas, a narrativa falha completamente. Ou seja, você está contando a sua vida, está contando a realidade, mas você está contando de maneira tão inadequada que você está inventando uma outra história no momento. E você está falseando a sua vida. É nesta exigência de que a narrativa acompanhe a experiência real que reside todos os princípios da estilística universal. A diferença entre escrever bem e escrever mal está toda dada neste negócio. Por exemplo, todos nós sabemos que é impossível você escrever tudo com expressões novas. Você não pode inventar todos os giros verbais, todas as construções frasais. Não é possível você inventar. Em algum momento você vai ter que usar, vamos dizer, como se diz, lugares comuns. Ou chavões. Todo escritor os usa. Os maiores usam. Mas então por quê? No que reside a diferença? Não? Eu vou lhes dar um exemplo. Se vocês lerem os meus artigos de jornal, vocês vão encontrar 1000 vezes a expressão miséria moral. Eu acho que, não sei quantas vezes, mas eu vivo usando isto. E outro dia saiu um artigo do Dr. Emir Sader falando de miséria moral dos ex-esquerdistas. Só tem o seguinte: quando você procura no artigo dele, você fala onde está, o que ele quer dizer com miséria moral dos ex-esquerdistas. Onde está a miséria moral? Você não encontra isso em parte alguma. Os motivos que ele alega para isso são tão bobos. Não pode ser que ele esteja vendo nisso realmente uma miséria moral. Ele diz assim: a imprensa brasileira está cheia de pessoas que abandonaram a esquerda e se venderam ao grande capital das indústrias de mídia e passaram a ganhar um dinheirão. Então elas fizeram isso, venderam a sua honra, venderam a sua dignidade por dinheiro. Eu falei, mas será que isso acontece mesmo? Daí eu fui ver na mídia, do que ele está falando. E daí eu encontrei um único exemplo. O Reinaldo Azevedo, que o sujeito que escreve na Veja, ele era um camarada da esquerda, e ele foi passando mais ou menos para a direita, e isto coincidiu com uma ascensão profissional, porque ele começou a fazer uma coluna que dizia coisas que os outros não estavam dizendo, e fez sucesso. Procurei mais outro, falou, não tem mais ninguém. Pois vamos supor, Denis Rosenfield, ele subiu na vida com isso? Não. Quanto a Folha de São Paulo paga por um artigo? R$200. Que eu parei de escrever na Folha. Eu me recuso a escrever por esta micharia. Certo? Então, colaboradores da Folha são pessoas que ganham seu dinheiro com outra coisa. Por exemplo, Ives Gandra da Silva Martins, que tem lá escritório de advocacia, muito próspero, ele não precisa do dinheiro da Folha. Então, se não pagar nada, tanto faz. Demetrio Magnoli, professor
professor universitário, tá certo? Também não vai, esse dinheiro não vai fazer diferença para ele. Fala, mas então não é possível, quer dizer, esta coletividade que ele está falando de pessoas que se venderam e subiram na vida tem um membro. E no que consiste a miséria moral? A que ele está se referindo? Deve que a miséria moral consiste em deixar de ser esquerdista. Porque na cabeça do Dr. Emir Sader, né, as mais altas qualidades morais humanas se condensam numa determinada ideologia política. O que eu digo que é uma coisa impossível, porque qualquer ideologia política surgiu num determinado momento da história, né, em face de certos problemas, certos males que ela achava que podia corrigir, etc, etc. Mas as qualidades morais humanas são muito anteriores a isso. Por exemplo, vamos supor a diferença entre o soldado corajoso, bravo, e o soldado covarde. É a mesma desde que o mundo é mundo. Ou não? A generosidade. Por exemplo, você chega para um amigo e diz, aqui eu estou ferrado, empresta o dinheiro, tal. Tem um cara assim, se me empresta R$100, o cara toma lá 200. E o outro que vai trabalhar, vagabundo. Vocês não reconhecem essa diferença? Não é isto? A diferença entre um pai bondoso que cuida dos seus filhos, afaga, estimula, etc. E outros que só vivem dando porrada ou xingando. Quem é que não sabe essa diferença? Essas diferenças são estruturais na conduta humana. São as mesmas eternamente. Por exemplo, você chega para uma mocinha e fala, aqui, você quer casar com um sujeito que gosta de você, que vive te chamando de meu amorzinho, ou um cara que vive te enchendo de porrada? Não tem que pensar duas vezes, tem? Então, essas qualidades, elas são permanentes e estruturais, portanto, elas não podem se identificar nem com socialismo, nem com liberalismo, nem com coisa nenhuma. Portanto, quando se fala de miséria moral de uma determinada atitude política, você teria que mostrar no qual ela reside, né? E, por exemplo, essas pessoas, quando elas aderem a esta determinada ideologia, seja socialismo, seja liberalismo, etc., elas ficam más. Elas eram generosas e ficam mesquinhas, né? Elas eram corajosas e ficam covardes, né? E assim por diante. Aí você teria mostrado alguma miséria moral, mas essa miséria moral que se referia ali era o sujeito mudar de partido. Mas isso é muito pouco. Então, o que está fazendo ali a expressão miséria moral? Está sobrepondo uma emoção associada a determinadas palavras, uma situação que não tem nada a ver com isso. Aliás, ao contrário, nós poderíamos ver, né, exemplos de pessoas que fizeram carreira na vida exatamente no sentido contrário. Eram pessoas que eram, vamos dizer, da direita, ou tinham boas posições no tempo da ditadura militar, e que depois fizeram carreira arrotando esquerdismo, etc, etc. Esse aqui é um exemplo, o Hélio Gaspar. O Hélio Gaspar era um cara que se dava muito bem com os milicos no tempo da ditadura. Quando acabou aquilo, ele imediatamente virou. Né? Esse aqui é outro, Delfim Neto. E assim por diante. Quer dizer, todo sujeito que havia um governo de direita, ele estava bem, e depois ele continua bem. Quando a coisa muda para a esquerda, fala, olha, você tem uma infinidade de camarada que subiu na vida, passando para a esquerda. Agora, quando você procura exemplo do caso contrário na mídia, você só encontra um. Então, a expressão miséria moral, quando eu a profiro, não é porque o sujeito está num outro partido. É porque a conduta concreta do indivíduo mudou. Entendeu? A partir da hora que aderiu àquele partido, ele passou a fazer outra coisa. Por exemplo, o sujeito combatia a corrupção, não gostava que tudo fosse honesto, daí ele entrou no PT, entrou no Mensalão.
Digo, opa, aí tem um sinal de miséria moral. Né? Então, nós dois estamos usando um chavão. Miséria moral é um chavão. É uma expressão que já existia. Não fui eu que inventei, não foi o Dr. Emir Sadek que inventou. Né? Só que eu a estava usando como nome de alguma coisa que eu estava tentando descrever. Ao passo que o Dr. Emir Sadek está usando como carimbo verbal para recobrir uma situação que não tem nada a ver com isso. Qual é a diferença aí, então? Né? A diferença é que eu estou tentando expor uma experiência, algo que eu vi. E o Dr. Emir Sadek está querendo criar uma impressão. Você quer receita para escrever mal? Queira criar impressão. Praticamente todos os erros que você vê, as deformidades de estilo que você vê, são baseadas nisso aqui. Que o sujeito está querendo criar uma realidade, uma impressão de realidade com meras palavras. Isto é possível por quê? Porque as palavras são usadas por toda uma coletividade e elas acabam se imantando, por assim dizer, de determinadas reações emocionais que elas designavam no começo. Não é isso? Por exemplo, a palavra miséria evoca imediatamente uma emoção de pena misturada de desprezo. Não é isso? A palavra por si, porque ela foi usada para descrever coisas que evocavam exatamente isso. Mas depois você pode tentar evocar a mesma coisa só com a palavra. Ou seja, você não está descrevendo uma situação que expresse isto. Você está descrevendo uma outra situação qualquer e cobrindo em cima com essa palavra. Ora, na situação brasileira hoje, praticamente todo mundo escreve como o Dr. Emir Sadek. Ninguém permite que as palavras, os fatos, as situações declarem os seus verdadeiros nomes. Eles nem sabem fazer isso mais. Eles só sabem pegar, vamos dizer, uma espécie de dicionário de chavões, dicionário de lugares comuns, e tentar recobrir com aquilo a realidade do que estão falando. Por exemplo, você viu toda essa discussão que surgiu outro dia a respeito do liberalismo, liberdade, etc. A palavra liberdade, ela por si mesma, quem é que quer ser escravo? Vamos fazer aqui uma enquete. O que você prefere, ser escravo ou ser um cidadão livre? O que você prefere? Está na cadeia ou está na rua? Está na sua casa? O que você prefere? Claro, então a liberdade tem está imantada por si mesma de um valor positivo. Né? Então, como eu estava tentando explicar que a liberdade como princípio de organização política não existe, que a liberdade, o que nós chamamos de liberdade é um tipo de ordem. Não existe a liberdade em si. Existem várias ordens políticas. Algumas delas sufocam a liberdade, outras abrem a liberdade. Então a diferença não é entre liberdade e ordem, mas entre duas ordens. Ou seja, eu estava tentando usar as palavras para descrever o que realmente acontece. Mas pessoas ficaram bravas e começaram a fazer apologias da liberdade. O que é isso? O indivíduo está reagindo a meras palavras. E não tem mais, vamos dizer, nem sequer, mas é a representação hipotética da coisa que está falando. Se você analisar, por exemplo, artigos de jornal, discursos no parlamento, conferências, você vai ver que no Brasil todo mundo só fala assim hoje. E é por isso que não tem mais literatura. Porque nós chegamos num nível assim de falsificação completa da linguagem. Então, você está usando palavras não para expressar algo que você está percebendo, tá certo? Mas para reevocar certas emoções que essas mesmas palavras já despertaram no passado. Então são como cadáveres. Você está tentando, vamos dizer, agitando cadáveres na esperança de que eles deem uma impressão de vida.
sem corrigir isto na nossa própria linguagem, nós nunca vamos poder criar uma cultura superior. Não importa as nossas ideias, não importa o acerto das nossas ideias. Você pode aderir à coisa mais certa do mundo. Se você está falando assim, você vai estar falsificando, você vai estar estragando tudo. Por exemplo, outro dia alguém me mandou uma série de considerações tiradas de um artigo de um jornalista americano, Christopher Ferrara, que descia o cacete no Ludwig von Mises porque ele tinha falado mal da Igreja Católica. Bom, quando você via as críticas que ele fazia, correspondia a fatos históricos. Fatos que não poderiam ser generalizados, mas que em certas circunstâncias de fato aconteciam. Então, quer dizer, você não poderia, com base naquelas frases, você criar uma teoria econômica geral das relações entre religião e economia. Não dá para fazer isso. Mas eram observações factuais, que, embora não expressando fatores constantes, expressavam coisas que aconteceram realmente em determinados lugares, em determinados momentos. Sendo que Ludwig von Mises jamais fez um exame sistemático desta coisa, ele não tem nenhuma teoria a respeito, são apenas observações soltas. E o jornalista em questão estava louco da vida. Né? Não, vocês ficam aí seguindo esse Mises, olha aí, ele é anticristão, etc. Ora, peraí. Uma observação do indivíduo a respeito de uma determinada situação histórica jamais pode ser em si mesma anticristã. Por ser anticristão é você se opor doutrinalmente a uma determinada doutrina. Quer dizer, a doutrina católica, a teologia, ela tem pretensões de universalidade. Então, são sentenças que são colocadas num nível de generalidade que abrange a humanidade toda, independentemente das diferenças individuais. Como é possível confrontar isso com uma afirmação histórica? Eu digo, não é possível. Nenhuma afirmação histórica pode ser jamais contra ou a favor da doutrina católica. Ela pode dar uma impressão de que é. Então é claro que você, numa comparação dessa, você tem uma tensão entre o universal e o particular. Você tem aqui uma doutrina universal, na qual você supostamente acredita, e você tem um ou dois ou três fatos que te escandalizam porque eles parecem contrariar aquela doutrina. Né? Então, mas note bem, quando você lê assim, é você que está elevando os fatos históricos ao nível de doutrinas gerais. E isso significa não saber ler. Para pessoas que, vamos dizer, que não têm cultura suficiente, não estão ainda bem formadas, no domínio da linguagem, essas confusões vão acontecer sempre. E por melhores intenções que elas tenham, elas vão cometer injustiças monstruosas. Você veja, quem foi, vamos dizer, o poeta cristão mais importante do século XX? Foi T.S. Eliot. Todos os conceitos fundamentais da teoria literária do Eliot, ele tirou de um sujeito não só ateu, mas terrivelmente antirreligioso, que foi Rémy de Gourmont. Como é que ele pôde fazer isso? Porque ele sabia fazer essa diferença entre os diversos níveis de predicação. Poucas pessoas dominaram uma linguagem ou várias, tanto quanto Eliot. Então, ele pode entender o que o outro está dizendo. E antes de julgar ou de se escandalizar, etc., etc., ele chega a uma compreensão profunda do que o outro está dizendo. E saber qual é o significado que isto pode ter para uma doutrina geral ou não. Para isto, gente, é preciso desenvolver o senso da linguagem até a disposição de você entender tudo e entender qualquer pessoa.
e você ser capaz de captar dentro da experiência dela, né, a veracidade singular do que ela está dizendo, o nível de generalização que aquilo admite, né, a conversão possível dessa generalização factual numa generalização doutrinal religiosa, e aí sim você fazer a comparação. A maior parte das pessoas não são capazes disso, e no Brasil estão, vamos dizer, o nível de incapacitação geral é muito alto. Vocês também são vítimas disso. Eu sou vítima disso. Eu, cada vez que eu vou escrever, eu tenho que vencer esses reflexos em mim. Tá certo? Quer dizer, eu já estou acostumado, é uma certa prática. Eu comecei 40 anos antes de vocês, né? Mas isso é tudo um trabalho que tem que ser feito ainda. Né? A confusão entre esses vários níveis reflete pouca sensibilidade literária. Né? E que espero que isso não soe ofensivo a ninguém, porque Goethe, né, aos 70 anos de idade, ele dizia o seguinte: olha, ler é a coisa mais difícil do mundo. Eu estou praticando isso há meio século e ainda não estou seguro de que eu estou entendendo o que eu estou lendo. Então, aprimorar a sensibilidade linguística para que tudo o que os seres humanos dizem se torne inteligível a você, né? E que você será capaz de pegar o valor direto de experiência humana que tem nos textos mais disparatados e aparentemente até os mais ofensivos. Tá certo? Isto é o começo da leitura da educação. E sem isto, a prática da filosofia é um desastre. É um desastre, porque a filosofia é uma reflexão crítica sobre isto. Né? Se você não tem experiência, você está refletindo sobre nada. Então, tem um escritor francês chamado Paul Léotot, é um dos personagens mais singulares da literatura universal, porque ele conversava mais com gatos do que com pessoas. Ele não gostava muito de pessoas, então enchia a casa dele de gatos, catava gato na rua e ficava cuidando dos gatos. E ao mesmo tempo era um sujeito que compreendia o ser humano profundamente. E ele dizia o seguinte: qual é a definição de povo? Ele diz: povo é o conjunto dos que não compreendem. E daí dizia: no meio do povo está cheio de duques e ministros. Então existe uma diferença. Existe a elite consciente. Existe o povo. O povo são os que não compreendem. Assim como o povo está repleto de duques e ministros, tá certo? Na elite também pode ter um pé rapado como Paul Léotot, que era um homem que parecia um mendigo, né? Ou Leon Bloch, que era realmente um mendigo. Né? Então, esta elite é definida pelo seu nível de humanização, de compreensão da variedade da experiência humana e, portanto, da compreensão dos códigos linguísticos em que isto se expressa. Entendeu? Bom, é claro que toda essa atividade literária ela pode se coisificar também. Não é isso? Se você a entender, vamos dizer, como profissão, como finalidade última da existência, ou você tiver esta, né, adoração idolátrica por artistas, você já vê que o prestígio do artista, o prestígio acumulado, tá certo? Que é uma coisa que começa no Ocidente, vamos dizer, mais ou menos a partir de Dante Alighieri, né? Provém do fato de que ele é capaz, vamos dizer, de expressar a sua experiência, dar forma verbal expressa à sua experiência, vamos dizer, a ressalva de que não se trata de dar uma forma, mas é a própria experiência que se transmuta em verbo interiormente, um processo quase espontâneo. E ao fazer isso, é capaz de integrar a experiência individual, atual, moderna, dentro de uma ordem temporal bem maior.
Tá certo? Então, nesse sentido, vamos dizer, toda e qualquer obra de arte narrativa ou poética, ela é uma apresentação da alma diante da eternidade. Entendeu? Então, o prestígio dos caras vem disso, que o que eles estão fazendo é um dom do Espírito Santo. Né? Agora, se o sujeito não faz isso, ele está fazendo outra coisa, né? E ainda assim tem prestígio de escritor, então, bom, é porque esse prestígio está determinado não por exigências internas da própria arte literária, mas por exigências externas do aparato socioeconômico, tá certo? Necessário ao prosseguimento das atividades literárias dentro de tal ou qual contexto social. Tá certo? Muito bem. A documentação que a literatura universal reuniu a respeito da experiência humana é imenso, 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 imenso. Eu não acredito que ninguém que não tenha um sério interesse nisso seja sério no que quer que seja. Se o jeito passa, por exemplo, estou estudando muito teologia, etc, etc. Eu digo, você leu a literatura universal? Não. São coisas mundanas, não me interessa. Eu digo, tu é uma besta quadrada. Tu nunca vai entender nada da teologia. Porque essas atividades superiores, que ou partem de uma revelação, tá certo? Ou partem da reflexão sobre a experiência humana, supõem o domínio imaginativo dessa experiência humana. E se não tem isso, não tem nada. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino dizia que todas as regras morais são fórmulas gerais, mas todas as situações que exigem decisões morais são situações particulares, individuais, que às vezes não se parecem em nada com as regras correspondentes. Um sujeito burro pode pensar que é apenas... mas aí é uma questão de dedução. Você pega o geral, você vai baixando particular. Você diz, aqui está a sua situação, e aqui está a regra geral. E você começa a deduzir, a funcionar, você vai parar aqui do lado. Ou ali, ou ali, ou ali, ou ali, ou ali. Se de uma mesma regra geral, você pode, né, por dedução particular, tirar milhares de conclusões diferentes. E como é que você vai saber qual é aquela que se aplica? Você nunca vai saber. A não ser que você tenha a compreensão direta da experiência através, justamente, desta imensidão de símbolos narrativos e poéticos que a expressam dentro da sua imensa variedade. Tá certo? Essa variedade tornaria a literatura irreconhecível se, por natureza, a narrativa da experiência individual não fosse um comparecimento diante do observador onisciente. Pode ter certeza, todo e qualquer escritor, seja católico, ateu, judeu, budista, ele não conseguiria escrever a experiência da sua alma individual se não estivesse diante do observador onisciente. Porque se não existisse um observador onisciente, ele cairia para o nível do que o Wegener chama as civilizações cosmológicas. E não haveria consciência nenhuma de alma individual. Está entendendo? Bom, então, acho que por hoje é isso aqui. Vamos fazer uma pausa. Então, vamos retomar aqui. Tem algumas perguntas. Aqui, Fabrício Soares. Tratar a lógica como mero jogo, mera convenção, não seria o pontapé inicial para correntes tais como pragmatismo, relativismo e afins, que, se aproveitando do artificialismo criado pelos lógicos modernos, negam a realidade mesmo? Isso vai ser, sem sombra de dúvida. Foi a partir do negócio chamado Lógica dos Sinais, que foi criado por especialmente Guilherme de Ockham e Pedro Abelardo, aí começa toda por assim dizer, a inabilidade moderna, onde é a inabilidade de lidar com a realidade, com os dados da realidade. Né? Quer dizer, à medida que aumenta a capacidade combinatória, lógica, né, que é uma coisa fascinante em si mesma, que é uma espécie de um abismo, uma coisa que não tem mais fundo. Mas então, o compromisso da lógica com a ontologia, que é uma coisa básica, se perde por completo.
Guilherme Peixoto. Participo frequentemente de congressos e workshops de física, de modo que num workshop realizado na semana passada tive uma experiência muito reveladora do nível real de alguns problemas. Refiro à necessidade psíquica da aprovação das pessoas do meio que o senhor costuma abordar. Compreendi perfeitamente a incompatibilidade entre esse sentimento e o espírito de um filósofo genuíno. Mas o interessante é que, mesmo dominando essa questão no nível racional e analítico, eu ainda me encontro contaminado por esses sentimentos espuros. Eu também, você pensa que não? Quer dizer, a gente nunca se livra disso aí completamente. Tenho certa experiência em congresso, mas sempre fico muito ansioso e nervoso antes de apresentar algum trabalho oralmente. Desta vez tive a curiosidade de examinar as causas desse nervosismo. Não pude concluir outra coisa, senão exatamente o medo da opinião dos meus pares. Se por um lado meu intelecto domina essa questão, meu lado emotivo é dominado por isso. Não é péssimo? O senhor provavelmente tem mais experiência nesse ponto. Olha, o que você tem que fazer é o seguinte. Você tem que se concentrar mentalmente na imagem das pessoas cuja opinião você realmente respeita. E falar para elas como se estivessem presentes. Eu no Brasil, nessas questões filosóficas, bom, eu tinha 2 ou 3 pessoas que eu respeitava. Então eu supunha, bom, eu estou falando aqui para quem compreende. Eu não estou falando para o povo no sentido do Paulo Leotou. O povo pode pegar um respingo do que eu disse mesmo, porque eu tento fazer com que ele compreenda, tento abrir o leque, mas eu não estou me fechando numa linguagem esotérica. Estou abrindo para que compreenda, mas sei que a maior parte não vai compreender. Então, para quem que eu estou falando? Bom, eu estava ali falando para o Miguel Reale, para o Bruno Tolentino, para 2 ou 3, como se eles estivessem presentes. E eu estou tendo em vista o julgamento deles. Isso é um truque que você pode fazer. Então, você não pode... A regra é a seguinte, quem não sabe respeitar não sabe desprezar, e vice-versa. Então você tem que ter algumas pessoas que você respeita extremamente, você tem que falar para elas, agora no julgamento delas. Daí você se livra do julgamento dos outros. Agora, se você não tiver isso, não tiver esta defesa, não tem jeito. Essa é uma coisa que você tem que fazer com imaginação. Quando eu era moleque, eu tinha um problema muito sério. Eu, quando ficava sozinho, eu murchava. Tudo perdia a graça. Eu não sabia ficar sozinho de jeito nenhum. E como é que eu me livrei disso? Imaginando todas as ligações que eu tinha com todas as pessoas. Com a minha mãe, com meu irmão, meus amigos, meu tio. E fazendo de conta, olha, que tudo que eu estou fazendo é como se eles estivessem aqui. Eles sabem que eu existo, eles sabem que eu não parei de existir só porque não estou dentro dos olhos deles. Então o que eu estou fazendo é para, vamos dizer, uma plateia que existe realmente, embora não esteja presente. Então você incorpora em si essas companhias, que as pessoas se tornam, vamos dizer, valores que se incorporam à sua personalidade. É assim como se você ama uma pessoa, você não precisa estar com ela 24 horas por dia. Você apenas, quando está longe daquela pessoa, você tem que agir de maneira que ainda seja boa para ela, ou seja digna da pessoa. Então é isso que tem que fazer. Marcus Borgert. Peraí. O senhor tem sustentado que Deus não é matéria de fé, mas de conhecimento. Além disso, o senhor afirma que o Logos foi parcialmente conhecido por várias civilizações antigas. Citou a obra de Choval de Lovitch como exemplo dessa tese. Somente os fatos singulares do credo católico seriam matéria de fé. Quem diz isso não sou eu, é a Igreja Católica. Isso aí é Santo Tomás de Aquino. Visto não poderem ser apreendidos diretamente da realidade a partir da investigação filosófica. Além disso, o senhor afirma que o mesmo Logos, que fora parcialmente conhecido pelos antigos, manifestou em sua plenitude na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, tornando de certa maneira descartáveis e desnecessários que são inúteis as investigações e descobertas parciais dos antigos. Não sei se são inúteis. Diante disso, pergunto, como o senhor entende a obra, muitas vezes superficial, desinformada e até estúpida, é verdade, de Alvin Kuhn, Gerald Messel e outros que procuram provar que a vida histórica
de Jesus não possui nada de singular, sendo a réplica quase exata de outros mitos solares. Horus, por exemplo, teria nascido no dia 25 de dezembro, anunciado por uma estrela do Oriente. Ai, meu Deus do céu. Então é o seguinte: os esquemas gerais, analógicos, simbólicos que você usa para expressar uma realidade histórica são uma coisa e a realidade histórica é outra, completamente diferente. Quer dizer, esses personagens míticos, se você reunir todos eles te fornecem um monte de recursos linguísticos e simbólicos para você contar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a linguagem é a mesma para todos. Só tem uma diferença. A vida do nosso Senhor Jesus Cristo efetivamente aconteceu. Quer dizer, esse argumento desse cara é tão estúpido quanto dizer, por exemplo, eu conto a história, vamos dizer, de um grande guerreiro que eu conheci. Eles daí acham um monte de analogias com guerreiros anteriores, mitológicos. Dizem, isso aí não tem novidade nenhuma, isso aí já estava na mitologia. Digo, a diferença não é isso, meu filho, a diferença é que aconteceu.